Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Parashat Ki Tissá. E nós temos um assunto muito atual que a Torá nos ensina. Existe um conceito muito profundo que eu acho que cada um de nós deve refletir e interiorizar. Fala pra gente a Torá. Estamos no capítulo número 30, versículo número 11. Do segundo livro da Torá, o livro de Shemot. Fala pra gente a Torá. E disse Hashem para Moshe dizendo: quando você contar as cabeças do povo de Israel em seus exércitos ou em seus números, cada um deles dará uma retificação para sua alma, para Hashem. Ou seja, você, quando for contar o povo de Israel, não pode contá-los como se conta qualquer outra coisa. Eu não posso contar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Senão, a pessoa deve dar uma retificação para a sua alma. E aí você poderá contá-los. Por quê? Para que não exista uma praga, uma pandemia, quando você contá-los. E então a Torá nos explica o que cada um dará, e cada um dá metade de um shekel, ou seja, metade da moeda que era a moeda da época. E aqui vem a pergunta: o que se esconde atrás dessa lei? Existe uma lei divina que nem nós vemos no Tanar. Para você que sabe um pouco da história dos profetas, nós sabemos que David HaMelech pecou. Qual foi o pecado de David HaMelech? O pecado de David HaMelech foi quando ele contou o povo de Israel. David HaMelech contou o povo de Israel, um por um. E assim que a conta chegou ao fim, assim que Yoav, que era o general do exército, e todos os seus escravos, eles contaram as pessoas do povo de Israel, naquele momento começou uma praga, começou uma pandemia, e a pandemia começou a matar pessoas. Então David entendeu o pecado dele, e o profeta veio até ele e falou: escolhe qual será o seu pecado, escolhe qual será a sua punição, desculpe. Então, David HaMelech escolheu, e foi isso que aconteceu, porque ele contou o povo de Israel. No final acabou tendo uma pandemia e acabou tendo uma praga que matou milhares de pessoas de Am Israel. Então a pergunta é: o que se esconde atrás dessa mitzvah, dessa proibição de contar pessoas? Antes aqui eu abro um parênteses, você está se perguntando: mas espera, então como eu conto as pessoas? Eu quero saber. Eu quero agora saber o número das pessoas. Por quê? Porque eu tenho um ônibus, eu tenho um carro, e eu quero saber quantas pessoas vão entrar, então eu tenho que contar 1, 2, 3, 4. Então a resposta é: você não conta as pessoas. Você pode escolher um versículo da Torá que tenha 10 palavras, e aí você pode dizer essas palavras quando você conta, entre aspas, as pessoas. Ou você pode, por exemplo, escolher a brachá de Amotzi, que nós dizemos sobre o pão. A bênção do pão, ela tem 10 palavras. Essas 10 palavras, cada uma pode ser uma pessoa, e assim por diante. Por que 10? Porque 10 é um número mais fácil de você lembrar. Mas assim também você pode escolher qualquer versículo da Torá e escolher um número de palavras que seja fácil para você, e dessa maneira você conta, dizendo as palavras do versículo, como por exemplo nós fazemos com o versículo Oshia et amecha, ubarech et nachalatecha, me'ata ve'ad olam, ure'em ve'nase'em ad olam. Ou seja, esse é um versículo em Teilim, que nós dissemos: Oshia et amecha, salva a sua... me fugiu a palavra amecha, o seu povo, salva o seu povo. Oshia et amecha, salva o seu povo. Ubarech et nachalatecha, e abençoe a sua herança. E Ureem, pastoreia eles. O Neseem, e eleva eles ad olam, para todo sempre. Esse versículo tem 10 palavras. Você pode pegar esse versículo que está escrito no livro dos Salmos e contar as pessoas que você deseja. Assim também você pode contar também peças de roupa e assim por diante. O importante é não contar as pessoas em si, porque isso causa que existe uma praga. Por quê? Então a primeira explicação é que
A partir do momento que eu tenho um número, então eu dei limite. Quando eu tenho limite, quando eu tenho agora algo limitado, algo que eu posso ver, algo que eu sei o número, eu dei mais uma limitação. Quando eu dou mais limitação, então as forças da impureza agora podem se conectar mais ali. As forças da impureza agora elas têm mais força, mais poder sobre aquelas determinadas pessoas que foram contadas. Ou seja, as pessoas agora elas estão abertas para uma praga, porque existe mais uma limitação sobre elas. O segundo motivo é porque nós temos o problema de Ain Ra'ah. Nós temos o problema dos olhos do mal olhado. Quando eu tenho um número, então eu sei que agora essa pessoa, são 10 pessoas aqui, são 5 pessoas aqui, são 15 pessoas aqui, então aquilo chama o olho. Qualquer coisa que chama o olho causa Ain Ra'ah, causa um mal olhado. E já uma vez que causa mal olhado, isso pode causar um dano espiritual e um dano material muito grande, como a Torá nos ensina, que de 100 pessoas que vêm a falecer, 99 na verdade elas faleceram pelo mal olhado. Mas não pense você que o mal olhado é um mal olhado que você conhece, senão o mal olhado é um conceito muito profundo que é necessário estudar para entender o que é, como não ter com os outros mal olhado e como se prevenir do mal olhado dos outros, ok? Então esse é outro problema quando você conta as pessoas. Porém, a parte mais profunda dessa proibição de contar as pessoas, ela vem do seguinte fato: Hashem deseja que todas as pessoas se juntem e sirvam a Hashem. Quando um rei ele tem um só reinado, onde todos o servem de maneira igual, onde todos o servem de maneira junta, ou seja, todos fazem parte do reinado, mesmo que cada um faça algo diferente dentro daquela serventia. Ou seja, ele ajuda as pessoas no que diz respeito à madeira, o outro ajuda as pessoas em conseguir pedra, o outro ele entende de tecnologia, o outro ele entende de mecânica e assim por diante. Mas não importa, quando todos estão juntos servindo a Hashem, isso é o que Hashem deseja. Esse é a verdadeira honra do rei. Porém, quando existem vários grupinhos, que cada grupinho ele se preocupa com si só, ou cada grupinho ele acha que ele é o principal, aquilo é um problema não só para aqueles indivíduos que se separaram, senão também para o rei, porque o seu reinado não é pleno, o seu reinado não é unificado. Assim também, quando nós contamos as pessoas, nós passamos uma falsa imagem, nós passamos um falso sentimento de que aquela pessoa ela é um, ou ela é dois, ou seja, ela é uma unidade por si só. Eu sou um por si só. Eu tenho esse poder de ser um. Eu sou algo sozinho, ou seja, sozinho eu sou um. Se o meu amigo está comigo, eu sou dois e assim por diante. Eles são somente uma soma àquilo que eu já sou. Essa falsa imagem ela é muito perigosa, porque esse é o sentimento que aquela pessoa orgulhosa ela tem. O orgulhoso ele diz, eu sou um. Você pode vir, talvez você acrescente um zero à direita, talvez você acrescente um zero à esquerda, eu não sei, mas eu sou um. Eu não preciso das outras pessoas porque eu já sou uma unidade. E esse sentimento é aquilo que pode destruir qualquer boa construção. Quando nós temos orgulho, quando nós temos ga'avá, como se diz, nós podemos destruir tudo aquilo de bom e de melhor para continuar com aquele orgulho, para que nosso orgulho não seja pisado e para que outras pessoas não deixem de nos ver com aqueles olhos, entre aspas, bons que eles têm. Portanto, diz a Torá, não conte as pessoas dessa maneira. Porque Hashem não deseja esse orgulho. Sobre o orgulho está escrito no livro de Mishlei, To'avat Hashem. Essa é a abominação de Hashem, diz o rei Shlomo no livro de Mishlei. Qualquer orgulhoso é uma abominação perante Hashem. Aquela pessoa que ele tem orgulho no coração, ele sente, eu sou um.
Hashem deseja que você saiba que o único um é Ele. O único um é o Criador do universo e o Criador de toda a realidade. Esse é o um. O que somos nós então? Se eu não sou um, o que eu sou? Diz Hashem. Quando você for contar as pessoas, você deve dar meio shekel. Metade de um shekel. Por quê? Para você saber. Você não é um, mas você é muito importante. Porque você é parte de algo muito maior. Quantas vezes vocês já não viram algum objeto, principalmente eletrodomésticos, que o eletrodoméstico está perfeito, mas falta aquela pecinha pequena que, entre aspas, ninguém sabe onde comprar. Falta aquela pecinha pequena que sem aquilo não funciona. Sem aquilo, todo aquele grande feito da humanidade não funciona, porque falta aquela pecinha pequena para que você possa ter proveito daquele eletrodoméstico. Assim também somos nós. Nós somos pequenos e nós somos metade. Porém, nós somos muito importantes. Quando nós somos importantes, qual é a importância daquela pequena peça se ela está jogada no chão, se ela está jogada pelas ruas? Ela não é importante. A importância verdadeira daquela peça é quando ela é juntada, é quando ela é conectada com o todo. E aí, quando aquilo não funciona sem aquela pequena peça, você vê a importância daquela peça. Assim também somos nós. Quando você acha que você é um, na verdade, você está se separando de um todo. Quando nós sabemos que nós somos uma pequena peça, mas uma peça que quando junta e direcionada ao serviço divino, ela é muito importante. Por isso diz Hashem, cada um de vocês dá metade de um shekel. E quando vocês dão metade, vocês vão entender que na verdade nós somos metades. Vocês são metade. E quando vocês se juntam para servir a Hashem, vocês são um todo. E com todo o dinheiro que era dado, que cada um dava metade de um shekel, se compravam todas as oferendas de Hashem. E as oferendas de Hashem eram, na verdade, o que conectava o povo com Hashem e o que fazia com que todas as forças do mal não estivessem sobre o povo. Porque quando o povo se junta e eles entendem que a união é que faz o trabalho de Hashem ter sucesso, aí sim, Hashem nos quer e nós queremos Hashem da maneira verdadeira. Lembre-se, metade de um shekel é isso que nós somos. Quando juntamos, conseguimos estar dentro do Beit HaMikdash, do templo sagrado, nos aproximando de Hashem, sem pandemias e sem orgulho. Que seja a vontade de Hashem que nós consigamos cumprir tudo o que nós estudamos.